não é? Então vamos lá, eu vi aqui que está bombando de pergunta aqui sobre o evento trágico aqui próximo de nós em Belo Horizonte, o rompimento da barragem de Brumadinho. E quando acontece esses eventos com desencarnação coletiva, e principalmente eventos que envolvem erros humanos, às vezes até crimes, né? Cometidos em nome da ambição, da falta de cuidado, do jeitinho brasileiro, que a gente já conhece muito bem. Todos nós ficamos chocados, ficamos nos perguntando sobre como é que pode ser isso, né? Qual que é a lógica disso, né? Então, eu vou trazer aqui alguns elementos para que a gente possa pensar. Ora, Deus poderia ter criado os seres perfeitos, todos nós perfeitos, não teria evolução, ninguém precisaria se aperfeiçoar, não precisaria aprender nada, você já nasceria, seria criado puro, perfeito e, portanto, não estaria sujeito às imperfeições e aos erros. Mas não foi isso que Deus quis. Não me pergunte por quê. Eu não sei. Deus decidiu criar os espíritos simples e ignorantes, sujeitos eternamente ao aperfeiçoamento, mas quando eles chegam à pureza espiritual, eles já não têm as imperfeições morais. O aperfeiçoamento deles, a evolução deles se dá num outro nível de aprendizado, mas eles já passam a exprimir a pureza de intenções, o amor na sua mais plena expressão, etc. No percurso da evolução, então, o espírito tem o livre-arbítrio. Ele tem o livre-arbítrio. Então, estamos explicando aqui sobre Brumadinho. Estou vendo que tem gente perguntando aqui, a resposta agora é sobre Brumadinho. Vamos lá. Então, no percurso da evolução, nós exercemos o livre-arbítrio. Então, raciocinemos. Nós temos mais de 8 bilhões de encarnados imperfeitos na Terra. Isso significa que a cada segundo, bilhões de pessoas estão cometendo erros. Bilhões de pessoas imperfeitas estão tomando decisões erradas. Estão usando mal o seu livre-arbítrio. Bilhões de pessoas a cada segundo. Então, simbolicamente, nós podemos compreender que a cada segundo nós estamos produzindo o mal. Nós, seres imperfeitos, dotados de livre-arbítrio, estamos produzindo o mal. Por isso que nós dizemos, o mundo está cheio de injustiça, cheio de coisa errada, cheio de interesses mesquinhos, interesses escusos, condutas criminosas, pessoas querendo prejudicar as outras, pessoas querendo enganar as outras, pessoas querendo ferir as outras, pessoas querendo ter lucro a qualquer preço. A cada segundo, bilhões de ações equivocadas estão sendo praticadas. Então nós podemos dizer que o mundo é uma fábrica de maldade, né? Uma fábrica de maldade. Ele está produzindo maldade. Aí você pensa assim, meu Deus, então nós estamos perdidos. Nós estamos perdidos. Mas aí você usou a expressão certa, meu Deus. Meu Deus. Porque quem gerencia o mal no universo é Deus. Porque Ele é a inteligência suprema. Ele é a previdência absoluta. Deus prevê com antecedência absoluta. Ele tem uma visão que abarca o infinito. Ele é todo-poderoso e a providência divina é o mais puro e desvelado amor. Então Deus administra toda a maldade que os espíritos imperfeitos praticam a cada segundo, por exemplo, aqui no planeta Terra. Com isso, só irá ser afetado pela maldade,
pelo crime, por algo complicado, por algo errado, aqueles espíritos que têm um comprometimento e que precisam passar por aquela experiência. Então nós temos de um lado o mundo com as suas injustiças e do outro lado o espírito que precisa resgatar. Então eu vou resumir isso. O mundo está cheio de injustiça, mas não tem nenhum injustiçado. Porque ninguém sofre uma situação, ninguém se envolve em uma situação sem que tenha espiritualmente um comprometimento naquela área, naquele gênero. Então vamos raciocinar. A questão da barragem tem suas complicações humanas? Tem. Isso será apurado pela justiça, será apurado pelos órgãos competentes. Erros que foram cometidos, erros técnicos, erros de engenharia, erros na direção da empresa, erros políticos, uma série de erros. E quanto mais pesquisarem, mais verão os interesses mesquinhos, ou seja, a inferioridade humana gerando tragédias. No entanto, os espíritos que desencarnaram nessa tragédia foram atraídos para esse evento. Atraídos porque eles trazem no perispírito marcas espirituais que funcionam como ímãs. Então essas pessoas são atraídas e são reunidas magneticamente falando. Eu estou usando aqui uma metáfora, tá, gente? Não é para levar isso ao pé da letra. Estou usando aqui uma imagem para que a gente possa compreender. Porque a pessoa que não tem comprometimento, ela recebeu um telefonema, foi para outro lugar, o filho adoeceu, isso são casos reais. O filho adoeceu, a pessoa não foi trabalhar naquele dia. A pessoa que não tinha que estar naquela situação, ela saiu. Ela foi repelida. Mas a pessoa que tinha comprometimento espiritual, ela foi atraída pelaquela situação e cada um viveu a experiência no grau do seu comprometimento espiritual. É assim que funcionam os resgates coletivos. Então nós nos recordamos daquele caso da década de 60, né? Década de 60, em que um circo pegou fogo no Rio de Janeiro e na época o Chico estava encarnado e aí ele trouxe a informação espiritual de que aqueles espíritos que lá desencarnaram naquele circo eram espíritos lá da Gália, que em Lyon participaram de um ato criminoso da morte de cristãos e que estavam agora todos reunidos resgatando aquela situação. Então, esse é o caso. Nós temos uma gestão do mundo espiritual. Então nós temos aqui o Theo Cabral está perguntando aqui, as vítimas estão sendo socorridas? Elas estão sendo socorridas antes do evento acontecer. Antes do evento acontecer, toda a espiritualidade, já sabendo daqueles espíritos que seriam atraídos para aquela situação, já se prepararam com toda uma estrutura para atender aqueles desencarnados. Eu sugiro aqui a leitura de um capítulo do livro Ação e Reação, que é o capítulo em que há um acidente aéreo, em que várias pessoas desencarnam, e lá o André Luiz conta a história de 2 espíritos vinculados à colônia de Nosso Lar, que estavam comprometidos e que foram atraídos para aquela situação e que acabaram desencarnando no acidente aéreo. Inclusive, André Luiz narra também a tarefa de resgate dos espíritos. Gente, é muito amor, é muita misericórdia. Eu, particularmente, vou dar aqui meu depoimento. Eu tive um vizinho agora que desencarnou nessa tragédia. Então, fui lá, fizemos oração com a esposa, participei de tudo, uma situação assim, muito triste mesmo. Muito triste, né? Mas nós sentimos assim na pele o amparo espiritual. Sentimos inclusive a presença dele lá. Ele sendo amparado, ele sendo recebido. O avô dele foi um espírita, um grande trabalhador espírita aqui em Belo Horizonte, e a gente
alguns médiuns perceberam o avô no plano espiritual, acolhendo ele, esclarecendo, ele assim meio apavorado, sem saber o que estava acontecendo. Então tem um trabalho tão amplo de ajuda, um trabalho realmente extraordinário. Mas uma coisa nós temos que concluir: os envolvidos ali estão na pauta de uma gestão espiritual, de uma coordenação espiritual, em que havia o comprometimento e a pessoa realmente precisava passar por aquela situação. Não é? E nós podemos dizer que, sabendo que somos espíritos imortais, essas experiências, elas vão ser reinterpretadas por todos nós. Por todos nós. Porque o tempo, ele vai curando as feridas, o tempo vai esclarecendo. Daqui a pouco todos estaremos no mundo espiritual, porque todos vamos regressar para lá. E lá vamos encontrar com essas vítimas e com outras, e vamos entender essas situações e vamos perceber que a vida verdadeira é a vida do mundo espiritual e que essa vida aqui física é apenas um breve capítulo, uma passagem ligeira, e que a gente tem que estar preparado para o término dessa viagem quando chegar a hora de cada um de nós, não é? Então eu vejo aqui que muitos estão fazendo perguntas aqui, a Marisa, a Luciana, a Ilane, Leila, Gláucia. Então perguntas sobre os detalhes do acidente, né? Cada detalhe, cada indivíduo ali envolvido nessa tragédia, ele tem uma história e uma configuração pessoal. Então cada uma aí vai ter, embora tenha uma história comum, porque o resgate é coletivo, então em algum ponto eles participaram de algum evento comum que gerou essa necessidade, mas cada um, mesmo no evento passado, teve uma participação individual. Então agora no resgate, cada resgate é muito individual. Muito individual. Não é? Então, às vezes, um acha o corpo, o outro não acha. Então tem todos uma série de detalhes que estão tudo incluídos nessa pauta do resgate, nesse elemento individualizado do resgate, né, que é muito importante. Não é? Algumas pessoas estão perguntando aqui sobre a questão dos animais. Né? No caso dos animais, não há resgate, que o animal não tem livre-arbítrio. Aqui funciona, então, o conceito da dor-evolução. A dor-evolução. No caso dos animais, a desencarnação de animais é um choque que o animal sofre para que ele avance espiritualmente. Então, essas idas e vindas do animal, essas experiências que ele tem, físicas, de dor, né? Porque o cachorro, o animal, ele tem câncer, ele adoece, faz parte da experiência física. Né? Para o animal também, estar encarnado é estar sujeito a um conjunto de experiências de dor, de desafio, mas que vão contribuir para o processo evolutivo dele, né? Que vão despertar a consciência espiritual e prepará-la para lances mais grandiosos que o aguardam mais adiante na sua evolução. Então, no caso dos animais, é a dor-evolução que opera, porque a dor é um elemento de evolução, por mais que isso nos assuste. A dor é um elemento de evolução. E Deus, está lá no Livro dos Espíritos, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, os seres vivos biológicos, eles, a partir do momento que eles nascem, eles já estão sujeitos à dor e à desencarnação, ao fim da forma física. Né? Da mesma maneira que os mundos também têm princípio, meio e fim. Essa renovação das formas, porque só o que é espiritual é permanente.